curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Olá, gente. Meu nome é Ana Lídia Ferreira. Eu tenho 26 anos e eu sou enfermeira formada na Estadual do Ceará. A minha trajetória, ela sempre foi voltada pela saúde da mulher, que foi o que eu escolhi, assim, para aprofundar mais. E foi uma coisa que eu não me arrependi. Desde a minha graduação, eu já sabia da existência da residência por amigas mais velhas terem feito e falado que era uma experiência muito bacana. E aí, quando eu decidi fazer residência, assim, foi uma decisão difícil, porque eu não iria logo de cara começar trabalhando, tentar ter o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de falar, não, eu vou conseguir tentar fazer com que o meu currículo melhore para entrar no mercado de trabalho mais especializado. A partir do momento que eu me coloquei para estudar em casa sozinha para a residência, vi o quanto era difícil, mas que não era impossível. Vi que você estudar em casa, assim, solto, você fica sem um foco maior, com questões específicas para fazer, materiais direcionados. E aí que me indicaram o curso MS, que me ajudou no direcionamento. E eu comecei a estudar presencialmente na época, no curso com a Michelle, e me ajudou bastante ter esse foco maior. O que me ajudou também, que foi incrível, foi estudar com a minha amiga, que era da minha sala, e foi tentar residência junto comigo. A gente compartilhou várias tardes de estudo, utilizando o material do curso e indo para casa estudar, fazer simulado. Então, estudar em grupo é sempre experiência muito enriquecedora quando as pessoas têm foco. E eu agradeço muito a ela pela companhia também. Quando a gente viu que foi possível realizar esse sonho e passar na residência, foi que a ficha caiu que realmente valeu a pena esse esforço. Eu consegui passar na residência do Sírio-Libanês, da USP e aqui da MEAC em Saúde Materno-Infantil. E aí eu escolhi ficar na USP em obstetrícia, que era o meu sonho. Foi uma experiência assim, incrível. Lá eu pude ver que eu tive uma experiência bastante diferenciada no ponto principalmente teórico, porque eu tive umas oportunidades que eu acho que eu não teria se tivesse feito aqui. Não assistenciais, porque a assistência ela no Brasil todo não difere. O que difere realmente são as estruturas, né, as infraestruturas, o que o Estado oferece, mas que a parte teórica lá eu tive contato com professores, com especialistas da área. Eu tinha como referência e que nunca achei que eu ia ter contato com essas pessoas, isso foi incrível. Sobre a parte assistencial, conhecer o hospital universitário na cidade universitária da USP e ter contato mesmo com aqueles polos do Complexo HC me ajudou assim, a ver o quanto que o ensino e a pesquisa linkados fazem a diferença. E no mais, realmente foi uma experiência pessoal muito grande por morar sozinha, sair da minha cidade, me virar mesmo, uma pessoa que morava com os pais e que você realmente crescer na parte pessoal, ela vai sim ajudar na sua parte profissional. Para as pessoas que têm medo de fazer essa escolha, vai aí a minha dica. E é isso. Eu agora estou grata por ter concluído esse sonho e sei que é só o começo de tudo, que agora vai ter muito chão pela frente, mas que eu me sinto mais segura em atuar na assistência, né, atuar de frente às minhas pacientes e dar o melhor. É isso. E aí, meu querido amigo residente, minha querida amiga residente, você sim está no lugar certo. Você acabou de chegar nessa live, você que acabou de entrar aqui
na nossa Semana Residente 2022. Você que é enfermeiro, né, que é enfermeira e tá aí, olha, eu vou entrar na residência 2022, ou eu vou entrar na USP, ou eu vou lá pro Sírio, ou eu vou pro Einstein, ou eu vou para a Escola de Saúde Pública do Ceará, ou eu vou ali para a UFBA, ou eu vou para a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, né? Ou então eu vou para o ICC, vou para a URCA, vou para Sobral, vou para a UES. Gente, é tanta residência, é tanto programa de residência que tu tem aí uma infinidade de possibilidades, uma infinidade de oportunidades de se tornar residente, né, daqui para o final do ano. Sim, professora, daqui para o final do ano, que história é essa? Você está falando de residência 2022, como é que é daqui para o final do ano? Entenda o seguinte, os editais, eles começam a sair em agosto, então tá em cima, minha gente. Se você quiser se tornar residente, tá, ó, já tá perdendo tempo, já era para estar estudando, sabe por quê? Porque prova boa é prova de residência. Umas mais difíceis, outras um pouco mais fáceis, umas questões muito bem elaboradas. E eu lhe digo uma coisa, eu vou lhe dizer o que eu sempre falo para os meus alunos, porque desde 2013 que eu preparo a galera para a residência. Então, vou dizer para você o que eu sempre digo. Olha, vou dizer uma coisa, se você estudar bem esses conteúdos da residência, se você for aprovado numa residência multiprofissional, o teu, né, know-how em concurso público, ele vai lá para cima, sabe por quê? Porque eu já digo, ó, você já fez o percurso aí de meio caminho andado para ser aprovado em um bom concurso, viu? Porque os conteúdos de residência não são fáceis, as provas são muito bem elaboradas em sua grande maioria. Então, esse é o momento, pessoal, é chegado o momento de você aí vir aqui para o lado da gente, colar no curso MS, tem muita coisa boa vindo por aí, vocês não perdem por esperar esse lançamento que nós estamos fazendo do Resmult 2022 com muitas vantagens. Eu já andei dando aí uns spoilers, né? Tem vídeo aí gravado para vocês. Vai ser assim, arrasane demais essa preparação desse ano. Esse ano nós vamos ficar pertinho de vocês, mesmo online, mesmo entre aspas, né? Distantes fisicamente, mas nós vamos acompanhar vocês diariamente, porque essa preparação vai vir de uma forma diferenciada e deixa eu te dizer, ainda com o preço mais barato, ó, com promoção. Não existe não, só aqui mesmo que existe um negócio desse. Preço justo, né? Valor justo, você vai fazer um investimento que você não vai se arrepender. Quem já é nosso aluno, quem já é residente, pergunte para os residentes atuais, né? Se o curso MS foi ou não foi aí um grande ajudador, auxiliador na sua aprovação, eu tenho certeza. E vai ser na tua também, porque, olha, escreve o que eu estou te dizendo. 2022 você vai ser R1, eu tenho certeza absoluta, tá? É só você seguir essas orientações, é só você ficar colado na gente, assiste as lives, assiste os produtos gratuitos, se puder, faz a nossa preparação, porque eu assino embaixo, certo? Eu assino embaixo demais, porque eu sei que dá resultado, porque eu venho acompanhando os resultados, né? Eu venho vivendo os resultados junto com os meus alunos há muito tempo. Então é isso, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Essa live é exclusiva para enfermeiros, tá? Então essa live é de conhecimentos específicos e eu estou muito feliz de acompanhar vocês. Estou muito feliz da gente começar essa jornada juntos, tá? Vou deixar de conversa aqui porque nós temos muito conteúdo para conversar. Minha gente, ó, eu trouxe, sabe quantas questões? Trouxe só 8 questões. Quem já baixou o material já sabe, né? Quantas questões tem no material. Mas eu vou falar de tanta coisa em 8 questões, que vocês vão dizer assim, rapaz, era assim, pra gente resolver aí umas 30 no tempo, porque tem muito conteúdo e vou deixar muita coisa aqui para você estudar. Combinado? Vamos falar de segurança do paciente, vamos fazer cálculo de medicamentos, vamos falar de aí Covid-19, vamos falar de um monte de conteúdos importantíssimos para a sua prova. Mas antes de começar as questões, eu quero te explicar um pouquinho, né, sobre as residências em enfermagem. Gente, a enfermagem é a categoria profissional que tem a maior diversidade, né? Dentro da equipe multiprofissional,
de profissionais não médicos, né? Os não médicos, e aí eu estou falando de psicólogos, nutri, fisioterapeutas, né? Farmacêuticos, enfim. Dentro dessa classe multiprofissional, dessa categoria, né? Todas essas categorias, os enfermeiros é a categoria que é mais contemplada com diversidade de programas, de vagas, com a maior quantidade sempre em número de vagas e também de especialidades. Entenda o seguinte, você tem aí uma gama gigantesca. Se o teu foco for escola de saúde pública, só na escola de saúde pública tu tem muitas ênfases, muitas oportunidades. Infectologia, neonatologia, obstetrícia, você tem pediatria, você tem neuro, você tem saúde coletiva, você tem saúde mental, você tem saúde da família, você tem uma... Gente, é tanta ênfase, você tem cardiopneumologia, você tem oncohematologia, você tem saúde da mulher e da criança. Gente, não vou ficar aqui falando porque eu vou perder o tempo da live toda só falando das ênfases. Primeira coisa que eu indico para os enfermeiros, para as enfermeiras que querem fazer residência, escolhe logo a ênfase, tá? Escolhe logo a área que você quer tentar, porque isso vai decidir o teu futuro muitas vezes. Então, professora, então quer dizer que se eu fizer a residência eu não posso mais depois mudar de área? Claro que você pode. Mas, se você fizer algo que você não gosta só por causa, não, essa aqui tem mais vaga, então eu vou para lá. Não faça isso, não faça isso. Tente realmente a área que você deseja atuar, tá? Atuar, porque a possibilidade, a probabilidade de você se transformar em um excelente profissional, ok? Em você ficar mais entusiasmado, fazer com mais vontade, se tornar um excelente profissional, atuando numa área que você gostaria, que você ama, que você quer mesmo atuar, é muito maior. Então, se tornar profissional de sucesso é diretamente proporcional ao teu amor pela profissão, a tua aptidão pela profissão, a saber fazer o que você se propõe. Então, primeira coisa, não vai nessa de dizer, eu vou para onde tem mais vaga. Vá, se tiver mais vaga, vá porque você quer fazer aquela ênfase, tá? Por quê? Porque hoje as residências, principalmente aqui no estado do Ceará, elas são consolidadas. 3 grandes programas se uniram e a prova é única. A prova é multiprofissional, sim, é uma prova generalista. Você, ESPO, UFC, HGF, você não vai fazer prova destinada para aquela área como era antigamente na escola de saúde pública, principalmente. Você vai fazer uma prova única e de forma generalista. Então o enfermeiro vai ter que estudar a saúde da criança, saúde da mulher, vai ter que estudar centro cirúrgico, vai ter que saber de legislação e enfermagem, vai ter que saber de processo de enfermagem, sistematização, vai ter que estudar aí políticas de saúde diversas, legislação do SUS, vai ter que estudar a segurança do paciente, vai ter que estudar vigilância epidemiológica, dentre outros diversos conteúdos aí que você precisa saber, é só você dar uma olhada nos editais anteriores da residência. Professora, e aí me dá uma dica de como eu começo a estudar para residência. Primeira coisa que você precisa saber qual é o programa que você quer tentar, né? Ou quais programas que você tem vontade de tentar. E aí você vai pegar os editais anteriores, principalmente o edital do ano passado. Professora, mas será que vai ter mesmo residência? Eu tenho certeza. Aperte aqui na minha mão, eu aposto com você se não tiver todos os programas final do ano, certo? Então, teremos sim residência com toda certeza no final do ano, com muitas e muitas e muitas vagas. E aí, você, escolhido o programa ou os programas, né, que você quer tentar e as ênfases, você vai pegar os editais anteriores, principalmente o edital do ano passado, vai dar uma olhada nesse edital, principalmente no conteúdo programático do edital, e aí você vai fazer uma programação, planejamento de estudos. Não estude na doida, não dá certo esse negócio de estudar na doida, porque você precisa se programar. O conteúdo é gigante.
gigante. E as questões não são fáceis, certo? Você vai ver, eu trouxe hoje questões de dois grandes programas de residência. E você vai ver que o perfil das questões, ele vai mudar dependendo do programa, certo? E aí eu vou te mostrar aí, a gente vai fazer na nossa preparação, por exemplo, completa, nós vamos fazer uma análise minuciosa das questões, dos programas especificamente, nível, dificuldade, o que mais cai, o que não cai, né, o que geralmente não aparece, enfim, vai ser muito legal. Mas se você decidiu estudar para residência, se planeje, faça um cronograma de estudos e siga esse cronograma de estudos, mesmo você se baseando pelo edital passado, certo? É fácil? Não, não é fácil. Principalmente para quem não entende ainda do mundo dos processos seletivos, residências, concursos, não é fácil começar. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, porque tem a ajuda aqui do curso MS, tem a ajuda aí da internet, né? E tem a ajuda da preparação completa. Aí, se você fizer a preparação completa, aí, gente, é quase certo. Se você seguir as nossas orientações e estudar direitinho, é quase, eu te garanto que é aprovação, viu? É aprovação porque eu, pela minha experiência, pela experiência, né, que os nossos alunos têm aí, esse curso é o curso que mais aprova em residência multiprofissional. Nós somos muito bem posicionados no mercado em relação à residência. Por quê? Porque eu preparo para residência desde quando, né, não foi nem quando as residências começaram, mas foi quase, certo? Eu acho que foi no primeiro ano que tivemos escola de saúde pública. Primeiro ano, acho que da ESP, eu já comecei ali a preparar a galera para residência, uma turminha pequena, mas que 95% foram aprovados. Então, eu peguei gosto por essa residência desde 2013. Já está aí com 8 anos trabalhando com residência, né? Muito bom, muito gratificante trabalhar com residência. Mas vamos lá. E aí, eu trouxe algumas questões para vocês começarem a se ambientar com as questões de residência, tá? Professora, a residência foge muito do concurso? Não, não é que fuja do concurso, mas existe um perfil específico, né, de alguns programas que são, né, voltados realmente para residência. Um perfil de questões também que a gente bate o olho e diz assim, questão de residência, essa questão não é questão do concurso, é questão de residência, né, tem cara de residência, certo? E aí nós temos também, né, a visão de que nós temos o entendimento de que algumas bancas de concurso também fazem as provas de residência, como é o caso da Sebrasp, CESP, né, como é o caso da FGV, como é o caso da VUNESP, como é o caso da FCC, fazem também provas de residência multiprofissional. E aí eles adequam a esse perfil, né? Tem um perfil muito parecido com o perfil de concurso. Quando nós vamos para as universidades que fazem poucas provas de concurso, né? Aí nós temos um perfil mais bem traçado, mais claro das provas de residência, como é o caso aqui no Ceará, ESP, UFC, HGF. Beleza? Então, e o ICC também. Agora, vamos nessa. Olha só. Resmult 2022, específicas enfermeiro, fala comigo no chat, certo? Me dê boa noite aí, pessoal do chat que tá conosco. Um abraço para todo mundo. Fica ligado aqui que nós estamos aí, a equipe tá ajudando aqui nas respostas, né? O que vocês precisarem aí, a gente está disponível, beleza? Então, vamos lá. Vou começar, vou pegar aqui minha canetinha, vou tirar a caneta mesmo, oficial. Vou pegar aqui, não liguei a caneta, mas vou ligar agora, certo? Vou pegar aqui uma canetinha e nós vamos começar a resolver questões. Pessoal, eu trouxe algumas questões da última residência multiprofissional de enfermeiros, algumas questões da ESP UFC HGF 2021, né? Lembrando que nós fazemos, né, a preparação para você se tornar R1 no ano seguinte, no exercício seguinte. Se nós preparamos em 2021, nós estamos preparando para você se tornar R1 em 2022, certo? E da mesma forma, 2020, passamos 2020 preparando e tivemos ali mais de 300 aprovações aqui na ESP UFC 2021, beleza? Então, essa prova, o que eu achei dessa prova? Uma prova difícil. Uma prova não muito fácil, certo? De mediana para difícil. Mas nunca, nunca, nunca a prova
daqui, né, as provas, e aí eu vou de UFC, mesmo quando eram separadas, até hoje quando se uniram, se transformaram em unificadas, né, fizeram a unificação, não são provas muito fáceis. As provas mais difíceis de residência que eu considero, aqui no Nordeste, eu considero 3 mais difíceis. E aí eu incluo, claro, a nossa ESP UFC HGF, eu incluo o FRN. O FRN tem um nível elevadíssimo. Eu acho que se eu colocar aqui do Nordeste inteiro, a da UFRN é a mais complexa, é a mais difícil. E para mim é uma excelente prova para quem já está em nível hard, né? Quando você chegar ali mais ou menos agosto, já vem no ritmo de estudo, aí você vai ver o que eu tô falando. O FRN é bem difícil e eu acho também bem complexa, né? Muito boa, uma prova muito bem elaborada, o PE. O PE gosta de colocar casca de banana nas questões e gosta de questões boas. Então, esses 3 programas eu acho que são excelentes programas aí e programas de nível mais elevado. Vamos resolver essas questões e aí eu vou comparar vocês com essas questões com outro programa que também tem um nível de dificuldade mediano, mas eu acho a prova bem mais fácil. É tanto que nossos alunos, quando se propõem, e aí eu convido você, se proponha, né? Eu convido você, se permita. Se você quiser fazer essas residências, nós temos primeiro lugar em Fiocruz, nós temos primeiro lugar em Sírio, nós temos primeiro lugar em USP. Se você quiser passar 2 anos em São Paulo, né? Se você quiser fazer ali 2 anos no Rio de Janeiro, algum programa no Sudeste, se permita, vá que você vai levar, eu tenho certeza, certo? Nós temos alunos no Sofia Fieldman. Nós temos alunos espalhados pelo Brasil inteiro, mas são aquelas pessoas que se propõem. Por quê? A prova é mais difícil que a daqui? Não, por incrível que pareça. Eu vou comparar o programa daqui com o programa da USP e você vai ver que a prova da USP ela é bem mais fácil, bem mais simples, eu acho, e não tem que me faça aí mudar de opinião. Pode vir uma ou outra questão um pouco mais difícil, mas é uma prova de nível de dificuldade bem mais fácil do que essas que eu falei pra ti, certo? Então vamos lá. Olha a questão de número 1. Vou sair daqui para não ficar na frente da tela, tá bom? E você vai aí conversar comigo a partir de agora. Olha aí, um adulto de 40 anos, eu gosto de riscar, pessoal. Por quê? Porque eu gosto de coisas que me chamem a atenção. Ele é obeso, está internado há 3 dias na UTI e está internado por Covid-19. Você já sabe, né, enfermeira? Tu já sabe que Covid-19 vai despencar demais nas provas. Agora, cuidado, desde o ano passado, que Covid vem aparecendo nas provas, mas tem umas questões que eu acho é graça. É só para dizer que tá cobrando Covid, mas não tem nada de Covid a questão, certo? Essa daqui é muito Covid, é a cara da Covid. Só que, o que é que acontece? As pessoas não sabem por onde estudar Covid. Professora, o tempo todo dia. Até eu tenho horas que eu fico assim, gente, eu não sei mais como me atualizar para Covid. Porque o tempo todo fica saindo publicação, o tempo todo é atualização diferente. Óbvio, é uma doença nova, ninguém conhece muito, né? Existem centenas e centenas de estudos sendo desenvolvidos em cima da Covid e com certeza muita coisa ainda vai mudar, muita coisa ainda vai precisar ser atualizada. E aí o que acontece? Nós temos aqui as publicações e eu não sei por onde eu vou. Gente, vou te dar 2 rumos, vou te dar rumo, tá? Não foge do Ministério da Saúde, não foge. Mas existem algumas questões que elas vão cobrar coisas específicas de algumas publicações, tá? Mas publicação de cabeceira para Covid-19 é Ministério da Saúde. E aí eu englobo, claro, a Anvisa, as notas técnicas da Anvisa, a 4, a 7, tá bom? E o Ministério da Saúde, qual é o documento principal que eu mais estudo? 2, que tiveram atualizações agora em meados de março, certo? O primeiro documento é o Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19, última atualização, se eu não me engano, 17 de março, ok? De 2021.
E o segundo documento é o Guia de Vigilância Epidemiológica para o Enfrentamento à Covid-19. Esse também, a última atualização foi em março, dia 15, ok? Então, o plano de vacinação e o guia de vigilância, principalmente o guia, certo? O guia de vigilância, principalmente ele, são os documentos de cabeceira. Mas as questões, elas podem ir além. Elas podem cobrar outros documentos. Olha essa daqui. Olha o que ela diz. E aí, lá o adulto de 40 anos, obeso, internado há 3 dias na UTI por Covid, a equipe médica solicita que o mesmo fosse colocado em posição de prona, certo? Gente, isso aqui vou colocar até um asterisco aqui. No início de otimizar a ventilação. No início não, no intuito, porque eu risquei em cima. Considerando os aspectos relativos à segurança do paciente e redução do risco de úlceras por pressão, né, na posição de prona, assinale, ele quer o item correto. E aí, nós vamos ver aqui qual é o item correto. Primeira coisa, eu preciso, quando eu for analisar uma prova, uma questão, eu preciso saber, eu gosto de saber da onde a questão foi tirada. E aí eu vou pesquisando nos documentos, pesquisando nos documentos e cheguei num artigo de 2017, lá do Rio Grande do Sul, desenvolvido por vários pesquisadores, tá? Uns 8 pesquisadores lá do Rio Grande do Sul. E o nome do artigo é eu trouxe checklist para vocês. Checklist de prona segura, certo? Anote aí no pedacinho de papel para você saber. É o checklist de prona segura. Esse checklist, ele é tipo um manual, gente, ou então vamos chamar de protocolo. Ele vai orientar bem direitinho como é que deve ser feito, onde é que devem ser colocados os coxins, quem são, né, qual é a função de cada um dos profissionais da equipe multi na colocação do paciente em posição de prona, o que é que deve ser checado antes, o que é que deve ser feito e checado antes do início da posicionamento em prona, durante e pós-prona, certo? Então, vamos lá. Ele quer saber quais são os aspectos relativos à segurança em relação à posição de prona, né? O item A, que ele quer falar, na verdade, de cuidados, ok? O item A diz o seguinte: posicionar a cama em Trendelenburg, evitando o risco de aspiração. Vocês sabem que a posição de trem, ela é com a cabeça, né, pra cá, ó, aqui, ó, a cabeça, né, declinada para baixo, os pés para cima. Claro que não. Na posição de prona, lembre que o paciente vai estar com barriga para baixo, barriga ali, né, região ventral do corpo encostando no leito. Então, se eu colocar o paciente com a cabeça para cá e as pernas para cima, vai exercer ali uma pressão, né, um fluxo sanguíneo. Então, a posição, na verdade, é o trem reverso, que a gente chama de trem reverso. Trendelenburg reversa, que é a cabeça para cima, né, ou seja, cabeceira elevada e os pés um pouco mais para baixo, ok? Então, não existe essa posição de Trendelenburg. O item B diz o seguinte: proteger locais de maior pressão, né? Instalando colchins nas áreas de face, abdômen, pelve e joelhos. Eu até concordo, né, que na região de pelve, e inclusive o artigo fala isso, região de pelve, de tórax, mas abdômen não, certo? E também região de face, diretamente não, mas a pelve sim. Então, o item está errado porque tem áreas que não precisam de coxins, ok? Item C, manter um dos braços fletido para cima e o outro estendido para baixo, invertendo o posicionamento a cada 2 horas para evitar lesões do plexo braquial. Galera, essa posição é a famosa que todo mundo já conhece, a posição de nadador, né? Um braço para cima e o outro para baixo. Por isso que essa posição de nadador é a posição correta e esse posicionamento deve ser invertido a cada 2 horas, beleza? Então tá aí, tá certo. Esse é o gabarito da nossa questão e está copiado e colado do artigo. Por isso que nós achamos o artigo, né? Item D. Alternar
O lado da cabeça a cada 8 horas, não tem isso, tá? Para reduzir o edema facial, riscos de lesões no nervo periférico e cegueira. Também não fala de cegueira decorrente da excessiva pressão sobre a área dos olhos. Na verdade, não vai haver uma excessiva pressão da área dos olhos, porque a orientação na posição de Brona é que a cabeça ela fique lateralizada. Então, não existe essa pressão aqui na região dos olhos. Teria se tivesse, né, na mesma posição aqui de prona, com a cara no colchão ali, mas é a posição, a cabeça deve ficar fletida, lateralizada. Então, o item C é o gabarito da questão. Tá aí o checklist pra ti, tá bom? É uma parte do artigo, claro, não dá nem para tu enxergar direito, mas é só para você saber, né, que o checklist, tu lembra do checklist de cirurgia segura? Pois pronto, é um mais ou menos parecido, né? Só tem até, ó, aqui, ó, o pré-manobra, né, os cuidados pré-manobra, o checklist do pré-manobra, que é o time-in, que é chamado de time-in, a execução da manobra, que é durante a manobra de pronação, e o pós-manobra, que é chamado também de time out, ok? Lembrando, checklist prona segura foi um artigo, o ano do artigo, 2017, tá aí no nosso amigo Google pra ti, beleza? Segunda questão, então gabarito item C da primeira. Segunda questão também boa. Ela diz o seguinte, foi a 14ª questão da prova, nem tirei, ó, minha gente, tá errado aqui. 14ª, mas é a segunda questão dos nossos aqui. A prevenção de lesões de pele é um cuidado de enfermagem indispensável na assistência perioperatória. Ok. O uso de escalas, olha aí, eu falando da eu vou já te falar da Sobeste para ti, né? Daqui a pouco, deixa eu terminar de ler. Então, o uso de escalas preditoras de lesão por pressão é indicado para a identificação do risco e a garantia da assistência segura e de qualidade. Pergunta da questão direta, ou sabe ou não sabe? Qual é a escala que é recomendada para a avaliação do risco de lesões decorrentes de posicionamento cirúrgico? Entenda, ele está perguntando qual é a principal escala utilizada para avaliar o risco de lesão por pressão? Não. Ele está perguntando qual é a escala recomendada para avaliar o risco de lesão por pressão decorrente da posição da cirurgia, do posicionamento cirúrgico. Então, tem cuidado nesses detalhes da pergunta, tá? Porque você sabe que a principal escala que nós vemos em questões, não só de residência, mas questão de concurso também, é essa famosinha aqui, escala de Braden, né? Ou então a escala de Norton também, que nós vemos. Mas existe aí uma escala que foi desenvolvida, né, criada, publicada por uma enfermeira, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, Camila, eu vou esquecer o nome da doutora Camila, o sobrenome, tá, esqueci, tá? Então, trouxe a imagem aqui da escala para vocês identificarem, que foi uma escala desenvolvida para avaliar o risco de lesão decorrente de posicionamento cirúrgico, e a escala é a escala de Elpo. Pouco cai em prova, caiu nessa. Pouco aparece em prova. Essa daqui é direcionada para pacientes em unidade de terapia intensiva. Essas duas aqui, Norton e Braden, são as gerais, certo? E a de Elpo é a cirúrgica. Fechou? Então, é a escala de Elpo. Tá aqui as escalas, eu trouxe imagens, você vai baixar esse material aí, né? Ou então você vai ver aqui na imagem, se você não quiser baixar o material, tá aqui, né? Os números de avaliação. Se eu não me engano, ela é diretamente proporcional. E os aspectos que são avaliados na escala de Elpo, beleza? Aqui é a de Braden, todo mundo conhece, né? Os números de avaliação e os aspectos que são avaliados. A escala de Norton, também parecida, um pouco parecida com a de Braden, mas tá aqui as avaliações e a numeração. E temos aqui a de Waterloo, que é utilizado para pacientes em unidade de terapia intensiva, certo? Ok? Então, tá aí, pessoal. Segunda questão, questão boa também. Gabarito, esqueci o número do gabarito. Item A, certo? Já marquei, mas o gabarito aí. Item A. Terceira questão, questão também muito boa. Vai falar de temperatura corporal, mas é uma questão um pouquinho que eu fiquei em dúvida, fiquei pensando, fiquei pesquisando, mas deu tudo certo, tá? Encontrei aí o gabarito e concordei com o gabarito. Na verdade,
Eu tinha que concordar com o gabarito, mas vamos ler a questão. Paciente do sexo masculino, 62 anos, está em POI, né? POI, pós-operatório imediato, de pancreatoduodenectomia. Eita, pronto, beleza. Foi admitido na UTI pós-operatória, apresentando hipotermia. Olha, questão sobre hipotermia. Já vai perguntar sobre os cuidados de enfermagem na hipotermia. Qual é a conduta que fornece melhores resultados para o controle adequado da temperatura corporal? Aí ele quer saber qual é a conduta que fornece melhores resultados para hipotermia, ok? Para controle da temperatura corporal. E o item A gente já anula, né? Porque ele coloca assim, ó, uso de compressas, olha aí o que ele coloca, uso de compressas úmidas aquecidas. Não, certo? Não existe essa conduta, pelo contrário. Item B, aí o item B ele diz assim, ó, sistema de ar forçado aquecido, manta térmica. Utilizar manta térmica é muito utilizado, né, em diversas instituições e é uma excelente conduta para controle de temperatura, ok. O item C diz assim, aumentar a temperatura ambiental acima de 30 graus. Se eu aumentar a temperatura do ambiente, e aí eu não vou direcionar isso para o paciente, tá? Estou direcionando para todo o ambiente. Se eu aumentar a temperatura do ambiente a mais de 30 graus, eu posso danificar a medicação, eu posso danificar equipamentos, eu posso danificar materiais, porque eu não estou centrado, né, no paciente. Eu estou aumentando a temperatura de todo o ambiente ali de centro cirúrgico ou do local onde ele estiver, né, na sala de recuperação. Então, posso danificar uma série de coisas. Então, essa conduta não é dentre as condutas a mais adequada. Item D. Administrar soluções de infusão venosa aquecida acima de 38 graus. Aí, vamos lá. Existe um documento, sim, que fala, né, sobre a administração de soluções de infusão venosa aquecida, né? E aí, esse documento é um documento de 2016. Ele é o protocolo do SAMU 192 de suporte avançado de vida, ok? Tem dois, de suporte básico e de suporte avançado. O suporte avançado, se não me engano, é o amarelinho. O suporte básico, acho que é vermelho. Vermelho com branco e amarelo com branco, certo? Suporte avançado. Aí ele vai falar lá de hipotermia e uma das condutas é administrar, tá aqui, ó, eu coloquei até a imagem aqui para vocês, ó. Iniciar a abordagem medicamentosa. Realizar aqui no 2 ele diz assim, ó, realizar infusão de solução cristalóide, se disponível, a uma temperatura de 39 graus. A questão é, ele coloca aqui acima de 38. E aqui no documento ele fala que tem que ser uma temperatura de 39 graus. Então, não está de acordo com o documento e não existe outro documento que eu tenha encontrado que fale especificamente acima de 38 graus Celsius. Se vocês tiverem aí esse documento, me ajudem, né? Porque a professora também, obviamente, não sabe de tudo, não tem a obrigação de saber de tudo e não tem a obrigação de ter lido tudo na vida. Mas, tá aí, gabarito. Concordei com o gabarito, porque a melhor conduta é do item B, mas não posso deixar de sinalizar para vocês que existe esse protocolo do SAMU 92, tá aqui ele, certo, de 2016, que induz, que orienta esta bendita conduta aqui, ok? Então, beleza, terceira questão, item B de bonitinhas. Quarta questão, e aí nós vamos aqui, né, fazer uma questãozinha sobre transfusão sanguínea, uma questão boa, uma questão sim, um pouco detalhista, por quê? Também da ESP, né? Estão vendo aqui, opa, peraí pessoal, deixa eu só pegar novamente aqui a caneta, também da Escola de Saúde Pública UFCHGF, e uma questão que cobrou aí uma portaria específica, né? Uma portaria, na verdade, não é uma portaria específica, é de uma área específica, mas que não foge ao edital. Lembre sempre, na sua prova da residência, sempre vão ter uma ou duas questões de transfusão, certo? Se tratando desse programa aqui. Sempre vai ter ali uma ou duas questões de, por exemplo,
diabetes, ok? Sempre vai ter uma questãozinha de hipertensão, sempre vai ter 2 questões ou 3 de saúde da mulher, 2 de saúde da criança ou 1 de saúde da criança, tá? Nós já sabemos assim como é que ela se formata sempre, porque, né, a experiência nos trouxe a entender um pouco como é que a ARES ela elabora as suas provas. Então, vamos lá. Olha essa questão. A triagem clínica, ela é uma etapa fundamental no processo de segurança transfusional. Ok, é a triagem clínica que envolve aí triagem, avaliação física, laboratorial, beleza? Histórico, avaliando-se a história clínica do potencial doador, os hábitos e os fatores de risco para doenças transmissíveis pelo sangue. Além da anamnese do candidato, são realizadas também avaliações física e avaliação laboratorial, sendo aferidos os seguintes parâmetros. E aí ele quer saber, na avaliação física e laboratorial, quais são os parâmetros que são, né, aferidos, que são medidos, que são avaliados, que estão neste documento específico sobre transfusão sanguínea, sobre doação de sangue. E aí, gente, glicemia de jejum ou pós-prandial, sinais vitais, pressão arterial, pulso, temperatura, dados antropométricos, peso, altura e dobras cutâneas, avaliação hematológica, hemoglobina, hematócrito e leucograma. Vamos aqui. Olha só, eu trouxe para vocês a portaria 158, essa portaria é de 2016, onde é que ela está, professora? Aqui, você pode digitar ela, mas especificamente você tem que ir na portaria de consolidação, tá? Para você encontrar as portarias de forma mais atualizadas possível, certo? Então, estão tudo na consolidação. A consolidação, onde está a portaria 158, que vai falar ali sobre doação de sangue, portaria gigante, pessoal. Ela é enorme, 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 tem muita informação. Não é fácil estudar ela, porque é muita coisa, certo? Então, é a portaria de consolidação número 5. Então, é lá na PRC 5 que você vai encontrar a 158 de 2016. Lá no artigo 16, ou 36, desculpa, artigo 36, você vai encontrar o seguinte, vai dizer o seguinte: com a finalidade de proteger os doadores, serão adotadas tanto no momento da seleção de candidatos quanto no momento da doação as seguintes medidas e critérios estabelecidos neste regulamento. E aí ele vai dizer a frequência anual máxima de doações e o intervalo mínimo entre as doações, né? E as idades mínimas e máximas para a doação. Aí ele vem, ó, massa corpórea, aferição de pulso, aferição de pressão arterial, hematócrito e hemoglobina, história médica e antecedentes patológicos do doador, utilização de medicamentos, hipótese de gestação, lactação, abortamento, menstruação, jejum e alimentação adequada, consumo de bebidas alcoólicas, episódios alérgicos, ocupações habituais e o volume que será coletado. Então, glicemia tem? Tem não, certo? Pode olhar aqui. Ok? Não tem glicemia. Sinais vitais, pressão arterial, pulso, temperatura? Tem. Questão é, explicitamente neste documento não tem aqui aferição de temperatura, mas temperatura, sinais vitais é algo muito importante, não está descrito, mas a gente considera, por quê? Porque temperatura é algo muito importante na doação de sangue, obviamente, esses sinais vitais básicos, né? Dados antropométricos, peso, altura, dobras cutâneas, o peso é levado em consideração, né? Massa corpórea mínima, inclusive, que ele coloca aqui, né? Peso, mas ele não coloca altura nem dobras cutâneas, não coloca especificamente, então o item C também não pode ser. A avaliação hematológica, vem sim, tá aqui, ó, hemoglobina, eu tô voltando, gente, ó, hemoglobina, olha aqui. Cadê o dia que tem hemoglobina? Tá aqui, ó. Tá até grifado. Níveis de hemoglobina e de hematócrito. O que não tem aqui é o leucograma. O leucograma nós não vemos aqui dentre esses itens, certo? A serem avaliados. Então, não está. Ok, então vou ficar com o item B, que é o gabarito da nossa questão. Item B de bom dia, certo? Vamos lá, questão de número 4. Vou para a próxima questão. Posso seguir, né? Vou até sair daqui porque estou bem na frente do texto. Olha essa questão, questão de diabetes, né? Diabetes é algo que vai cair na sua prova, com certeza, certo? Com certeza. Então, vamos lá. Uma paciente é encaminhada à consulta de enfermagem para ser orientada quanto aos cuidados para o início de terapia insulínica prescrita.
sobre as práticas seguras para o preparo e aplicação da insulina, assinale a alternativa correta. Pessoal, Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, ela tem a sua última publicação, as suas últimas diretrizes publicadas, né, as diretrizes de 2019, que vale aí 2020, 2021, se eu não me engano até 2021, né, que são as diretrizes ali. E dentre essas diretrizes, existe um capítulo que fala especificamente das práticas seguras para o preparo e aplicação de insulina. Vocês conhecem? Quem conhece as diretrizes brasileiras da SPD sabe que é um documento gigantesco. Sabe que se for para você estudar diabetes, você tem que engolir esse documento, porque você precisa, né? As provas cobram muito em cima desse documento da SBD, cobram demais, certo? Assim como também cobram sobre, né, hipertensão em cima da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Cobram demais também, certo? Mas a Sociedade Brasileira do Diabetes, ela estabelece essas diretrizes e elas são muito importantes para qualquer prova que você for fazer, tá? Então, é outro documento que eu vou deixar aqui para você, que se você for estudar diabetes, você precisa estudar esse documento. Ok? Então, vamos lá. Sobre as práticas seguras para o preparo e aplicação da insulina, assinale a alternativa correta. O item A, ele vai dizer o seguinte: para minimizar o risco de erro, então, ó, a finalidade, minimizar o risco de erro de aspiração da dose, as seringas para aplicação da insulina devem ter a graduação disposta em mililitros. Pessoal, isso está errado. Por quê? Para minimizar o risco de erro, não pode ser em ml, precisa ser em unidades internacionais, certo? Então, a medição é unidades internacionais e não em mililitros. Por quê? Com a finalidade de minimizar o risco de erro na hora da aspiração, na hora ali de fazer a dose, né, para a aplicação. Item B, insulinas humanas NPH irregular em uso podem ser mantidas sobre refrigeração entre +2 e +8 graus Celsius ou em temperatura ambiente até 30 graus Celsius. Isso está correto, né? Só que aí nós temos um bizu aqui para ti, ó. Não esquece disso aqui, certo? A insulina, se ela estiver lacrada, ela deve ser mantida sob refrigeração, ok? Se ela estiver aberta em uso, né, a insulina lá aberta, o frasco, ela tanto pode ser mantida em refrigeração, como ela pode ser mantida em temperatura ambiente. Só que se ela for ficar mantida em temperatura ambiente, ela precisa estar entre 15 graus e 30 graus Celsius, ok? Ela precisa respeitar esse intervalo aqui. Show de bola? Então, tá aí o item B, tá todo corretinho, tá todo bonitinho, é o gabarito da nossa questão. Vamos ver os outros itens. Quando prescritas no mesmo horário, as insulinas humanas podem ser associadas na mesma seringa, ok? Respeitando as ordens de aspiração, NPH primeiro e seguida da regular. Inverta isso aqui, certo? Inverta isso aqui. Primeiro é a regular, depois, segundo, é a NPH. Ok? Então, é RNPH. Você sempre faz uma associação para você não esquecer na hora da prova, né? Então, eu sempre faço as minhas associações. Se você quiser pegar a minha associação para você, eu lhe dou de presente. Ramo na praia hoje, ramo de cearense, ramo de vamos, tá? Então, ramo na praia hoje é primeiro regular, depois NPH. Ramo na praia, né? Na praia hoje. Entendeu? Entendeu? Gostou? Se gostou, diz aqui no chat se gostou. Gostei, professora. Vou decorar isso aí, certo? E depois a NPH, que é a segunda, certo? Primeiro a regular, depois a NPH. Ramo na praia hoje. Então, ok. Não vamos hoje não, porque nós estamos na pandemia. Então, não dá para ir para a praia.
Item D, o item C está errado, né? Item D, as insulinas são medicamentos com boa estabilidade, show de bola, sendo a validade dos frascos entre 2 e 3 anos, a partir da data de fabricação, conforme disposto na embalagem. Tá correto, mas tem que ver que ela só vai valer de 2 a 3 anos se ela estiver lacrada, tá? Só se ela estiver lacrada. Então, não posso considerar esse item e a banca não considerou esse item correto, porque deveria, entre aspas, ter a informação lá, ó, tem que estar lacrada para valer de 2 a 3 anos, ok? Tá aí, ó, o documento 2019-2020, ok? Sociedade Brasileira de Diabetes, e o capítulo é esse aqui, ó, que eu te falei, tá bom? Práticas seguras para preparo e aplicação de insulina. Despenca, viu? Despenca, cai demais. Anote aí, cai na prova. Cai na prova lá da FUNSaúde também. Sexta questão, vamos nessa. Mais uma questão. Ó, seguinte, aí entramos na prova da USP, né? Vocês estão vendo. Entramos na prova da USP. Prova da USP, como eu falei para vocês, é uma prova de nível intermediário para baixo, para mais fácil, mais básica. Então, eu trouxe aqui da última prova da USP uma questão de cálculo de medicamento, que geralmente é uma questão que cai em muitas provas, certo? É uma questão basicona, mas é uma questão que às vezes as pessoas erram, incrivelmente erram. Por quê? Porque cálculo de medicamento é uma pedrinha no sapato de muita gente, né? De muito enfermeiro. Mas fique tranquilo, inclusive o curso MS está preparando um curso de farmacologia para concursos top dos top dos top dos tops. Que não é só farmacologia de emergência, é farmacologia geral, só com questão de concurso, certo? Vai te ensinar muita coisa se você tiver uma pedrinha no sapato, né? Chamada cálculo de medicamento, eu indico que você faça esse curso porque vai te ajudar muito. Então, vamos nessa. Olha aí, pessoal, vou precisar dessa área aqui branca para poder escrever, obviamente. E a questão é a questão de número 6 e da USP 2021. Olha a questão. Durante um atendimento, o médico prescreveu ao paciente uma dose de ataque de fenitoína. Ele prescreveu fenitoína em 1.250 miligramas, certo? Na unidade, há disponível 5 ml de fenitoína a 5%. O que eu quero dizer com essa história de 5%? Você vai já saber. Para administrar a dose prescrita, qual é a dose prescrita? 1.250 miligramas, né? Quantas ampolas devem ser preparadas? Eu tenho ampola de 5 ml, mas só que essa ampola é a 5%. O que quer dizer isso? Eu tenho 5 gramas, 5%. Sempre que você tiver essa porcentagem aqui de concentração, você vai dizer que 5%, se for 5%, se for 10%, é a mesma coisa, tá? Só muda aí o número. Então, 5% quer dizer que eu tenho 5 gramas, certo? De fenitoína para cada 100 ml de solução, certo? Só que eu tô trabalhando com grama ou eu tô trabalhando com miligrama, certo? Eu estou trabalhando com miligrama. A minha dose de ataque vem em miligramas. Mas aí me diga aí, quantos gramas são, né? Aliás, quantos miligramas são 5 gramas? Eu tenho em 5 gramas 5.000 miligramas, certo? Em 100 ml, você já sabe. Agora, qual é a minha dose? Quanto eu quero entregar? Eu quero entregar 1.250 miligramas. Então, quanto eu vou administrar? Chess, ok. O meu X, você vai ver que vai dar aqui, ó, pichu, né? Tu sabe, né? Então, tá aí, ó. X é igual a 1.250, certo? 0, porque eu multipliquei por 100, dividido por 5.000. Ok. Então, eu tenho 3 zeros embaixo, tenho 3 zeros em cima. Então, eu divido isso aqui, corto isso aqui com isso aqui. Eu vou ter um total aqui do meu X de 25. 25 o quê? 25 ml.
ml, certo? Aí, muita gente vai às ansiosas, os ansiosos vão lá na questão e diz assim, tá aqui, achei o 25, tá aqui, é o item E. Pessoal, olha a pergunta da questão, olha o comando da questão, olha o enunciado da questão, olha o que a questão quer. Para administrar a dose prescrita, quantas ampolas devem ser preparadas? Aí é fácil demais. Se eu tenho ampolas de 5 ml, na minha cabeça eu já sei quantas ampolas eu preciso. 25 dividido por 5. Eu preciso de 5 ampolas. Mas é muito importante que você escreva isso. Sabe por quê? Porque às vezes, na hora da prova, a gente está tão nervoso, que a gente não sabe somar um mais um. Sabe? Às vezes as coisas fogem do nosso entendimento. Então, eu vou fazer um segundo cálculo aqui. Eu vou colocar um 2 aqui e vou dizer o seguinte. Olha, eu tenho, vou colocar bem aqui, certo? Eu tenho, certo? Uma ampola 5 ml. Eu quero saber quantas ampolas eu vou ter 25 ml, certo? Eu não vou deixar nenhum X, não, vou deixar, opa, sem querer, pessoal. Vou deixar o Y para você não confundir com o primeiro X lá. O meu Y, que é a resposta da minha questão, vai dar 5 ampolas, que é o que a minha questão perguntou, e tá aqui o gabarito, certo? Aqui é o 1 e aqui é o 2. Pessoal, não esqueça, porque você precisa olhar o enunciado da questão, porque às vezes em uma questão simples, bestinha, você vacila, certo? Vamos para a sétima questãozinha, questão também boa, questão que vai falar de segurança do paciente, eu disse para vocês, eu ainda vou indicar aqui 2 documentos para vocês trabalharem, certo? Sétima questão diz o seguinte, o Manual para Profissionais de Saúde da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, quem não conhece essa rede, é a famosa REBRAENSP, certo? É a REBRAENSP. Ela estabelece 12 estratégias, esse manual da REBRAENSP, para profissionais, ela vai estabelecer 12 estratégias principais que visam a prevenção de danos e a promoção da segurança do paciente. Aí ele quer saber, dentre os itens, eu quero que você encontre uma das 12 estratégias estabelecidas no manual da REBRAENSP, certo? Professor, é difícil isso? Na verdade, não é que seja difícil, certo? Não é que a questão seja difícil, seja complicada. A questão é a seguinte, é porque existem vários documentos. Olha, existem as portarias oficiais do Ministério da Saúde, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem lá os protocolos, ok? Existem ainda os protocolos em si, ok? Existem ainda os manuais, né, os documentos da REBRAENSP. Existe um documento do Corém em São Paulo, que ele fala, estabelece 10 passos para a segurança do paciente. Inclusive, está também no site da REBRAENSP, certo? Esse manualzinho do Corém de São Paulo, que estabelece 10 passos para a segurança do paciente na, claro, atuação de enfermagem. E existe esse manual para profissionais da saúde, da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, que estabelece 12 estratégias que têm a finalidade de prevenir danos e promover a segurança do paciente. Aí, pessoal, o item A diz o seguinte, higiene das mãos e avaliação da dor. Avaliação da dor não existe, tá? Não existe essa estratégia. Identificação do paciente e comunicação efetiva. Existe essa estratégia entre as 12 estratégias, é o gabarito da nossa questão. Uso de dispositivos e realização de prescrição de enfermagem, também não está. Administração segura de sangue e verificação rotineira de sinais vitais, não. Prevenção de úlcera por pressão e mudança de decúbito, também não. Pode ser até que um esteja dentro do outro, tá? Mas descrito especificamente dentre as 12 estratégias, não. Aí nós vamos aqui para as 12 estratégias, tá aqui, ó. Estratégia 1 até a estratégia 12. Se você baixar esse material, vai ter esse link aqui, ó. Você tá vendo aqui o link, né? Deixei o link para você baixar os 2 documentos, porque eles vêm caindo nas provas, por incrível que pareça. Não, em segurança do paciente, não cai só
portaria e resolução, RDC, caem os outros documentos, cai protocolo, né? Cai esse manual, cai o outro documento do Corém de São Paulo e por aí vai. Tá aqui, ó, higienização das mãos identificação do paciente também, comunicação efetiva também. Tá aqui o item B da questão, certo? Prevenção de queda, prevenção de úlcera por pressão, administração segura de medicamentos, uso seguro de dispositivos intravenosos, procedimentos cirúrgicos seguros, administração segura de sangue e hemocomponentes, utilização segura de equipamentos, pacientes parceiros na sua segurança e formação de profissionais da saúde para a segurança do paciente. Por aí vai, certo? Tá aí os 12 fechadinhos para você lembrar na hora da sua prova, mas o documento é grande, claro, né? Não é um documento que tem só ali 20 páginas, não. Acredito que sejam mais, se eu não me engano, são mais de 100 páginas esse documento, é um documento bem extenso. Aí vamos para a nossa última questão e deixa, antes de eu finalizar, eu te convidar para a nossa aula de quinta-feira. Quinta-feira eu volto. E aí eu vou trabalhar contigo muita coisa interessante. Gente, questões atualizadíssimas de residência, de conhecimentos gerais, certo? Então, se você também tem alguma dificuldade em legislação, em vigilância epidemiológica, em epidemiologia, vem para a aula de quinta-feira. Quinta-feira vai ser um momento especial e ainda tem lá o lançamento de promoção, vai ter muita coisa boa, vocês vão ganhar, né? Com o nosso fechamento da nossa semana na quinta-feira, são 4 dias intensivos, né? São 2 lives ali, né? Sempre teremos aí mais de uma live para cada categoria e você não perca essa live que vai ter na quinta-feira, que vai ser muito importante. Eu vou voltar na quinta para falar com você de conhecimentos gerais, para dar notícias sobre a residência, né? E para a gente falar das inúmeras vantagens que você vai ganhar se você aí fizer a nossa preparação completa, senão você vai ficar com a semana. Semana é sua, as aulas são suas, o material é seu, beleza? Então é isso, vamos para a 8ª questão. Uma medida corretamente sugerida para a realização de cirurgias seguras. Existe desde 2003 um protocolo, né, da Anvisa de cirurgia segura. Cuidado que não é aquele protocolo da OMS, é um protocolo especificamente da Anvisa. Embora o checklist de cirurgia segura implantado seja o mesmo checklist do mundial, mas do primeiro protocolo, mas é um protocolo nacional, certo? Adaptado, mas nacional de cirurgia segura. E aí ele pergunta, a questão quer saber qual é a medida sugerida para a realização de cirurgias seguras. O item A diz estimular, deixa eu sair daqui, né, para que eu não fique na frente da tela. O item A fala em estimular a comunicação entre a equipe médica. Claro que não, né, gente? A gente sempre tem que focar na equipe multiprofissional. Então, a equipe médica não está aqui. Item B, identificar corretamente o paciente por meio da pulseira. Então, sim, certo? Então, a medida para realizar a cirurgia segura é a identificação correta do paciente. Beleza. Orientar o paciente a fazer a marcação do local da intervenção cirúrgica. Não, se você for lá para o protocolo, você vai ver que quem tem a função, né? Quem é dada a função de fazer a marcação do local da intervenção da cirurgia é o profissional médico. Quem já se viu, o paciente vai fazer a marcação? Não. Item D, verificar se os procedimentos estão adotados no quadro cirúrgico. Não existe essa orientação lá no protocolo. E o item E, checar a lista de verificação após a incisão cirúrgica e na sala de recuperação anestésica. Não, a checagem da lista tem que ser imediatamente antes da incisão, né? Antes da indução, antes da incisão e antes da saída da sala de operação, né? Então, após a incisão cirúrgica, de jeito nenhum. Então, gabarito, item B, cuidado com os protocolos, olha o que está caindo nas residências. As residências trazem questões super atualizadas. As residências, elas vêm trazendo assuntos importantíssimos da tua atuação profissional. Elas são muito